Meu nome é Carlos, tenho 34 anos e sempre fui um homem de ciência, alguém que acredita no que pode ser explicado e comprovado. Nunca dei importância a histórias de espíritos ou fantasmas. Para mim, eram apenas lendas criadas para assustar os incautos. Porém, há cerca de um mês, algo começou a acontecer que abalou minhas convicções mais profundas. Tudo começou de maneira quase insignificante, com sonhos vagos que não passavam de borrões em minha mente ao amanhecer. Eram sombras indistintas, movimentos rápidos que desapareciam tão rápido quanto surgiam. Acordava suado, com uma sensação estranha de desconforto, mas nada que eu não pudesse ignorar. Afinal, eram apenas sonhos, certo? Mas com o passar dos dias, essas imagens oníricas começaram a se tornar mais nítidas, mais reais. Uma figura feminina começou a se destacar na escuridão dos meus sonhos. Ela surgia envolta em sombras, mas seus olhos, aqueles olhos tinham algo que me perturbava profundamente. Eles não eram apenas tristes, eram como poços sem fundo, carregados de uma dor que eu não conseguia compreender. A cada noite, ela se aproximava mais. No início, eu a via à distância, apenas uma silhueta contra um pano de fundo escuro e indistinto. Mas com o tempo, ela começou a se aproximar, como se tentasse alcançar algo, ou alguém. Eu acordava sentindo uma presença ao meu lado, como se sua essência tivesse de alguma forma atravessado a barreira entre o sonho e a realidade. Eu me esforçava para não dar importância a esses sonhos. Tentava me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, talvez resultado de algum estresse acumulado. Mas, noite após noite, ela voltava, e a sensação de que algo mais sinistro estava em jogo crescia dentro de mim. Foi então que, em uma dessas noites, algo mudou. Pela primeira vez, a mulher se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver os detalhes de seu rosto. E foi quando ouvi sua voz, um sussurro fraco, quase apagado, mas carregado de uma urgência que me fez gelar até os ossos. Você precisa me ajudar. Foi tudo o que ela disse antes de eu acordar com um sobressalto, o coração martelando no peito. Naquele momento, percebi que estava lidando com algo que ia além da compreensão lógica. E, por mais que eu quisesse ignorar, sabia que não poderia mais fugir do que estava acontecendo. Após aquela noite em que ouvi a voz da mulher pela primeira vez, algo em mim mudou. Eu não conseguia mais encarar aqueles sonhos como meras manifestações do meu inconsciente. Eles tinham se tornado mais vívidos, mais reais. Durante o dia, eu tentava me concentrar nas tarefas cotidianas, mas sua presença permanecia comigo, uma sombra constante em minha mente. Eu sentia que estava sendo arrastado para algo que não compreendia, algo que ia além das fronteiras entre o mundo dos vivos e o dos mortos. As noites se tornaram um tormento. Eu sabia que, assim que fechasse os olhos, voltaria a encontrá-la, e a cada vez, ela parecia mais desesperada, mais próxima. Eu me via em cenários diferentes, florestas escuras, cemitérios esquecidos, corredores intermináveis de casas antigas e decadentes. Mas em todos esses lugares, ela estava lá, com aqueles olhos que pareciam carregar todo o peso da existência. Certa noite, o cenário mudou novamente. Eu me vi em um cemitério antigo, coberto por uma névoa densa que pairava sobre os túmulos como um véu de silêncio. As cruzes eram de ferro, enferrujadas pelo tempo, e o musgo cobria as lápides com uma camada espessa e úmida. A mulher estava de pé ao lado de uma das lápides, a mais antiga e desgastada de todas. Ela parecia mais frágil do que nunca, seu corpo quase translúcido, como se estivesse se desvanecendo a cada segundo. Você precisa me ajudar. Ela repetiu, mas desta vez, sua voz não era apenas um sussurro. Era um lamento, um apelo desesperado. Ela estendeu a mão para mim, e eu senti uma vontade incontrolável de tocá-la, de fazer algo para aliviar aquela dor que a consumia. Mas quando tentei me aproximar, senti uma resistência, como se uma força invisível me impedisse de chegar até ela. Como posso te ajudar? Perguntei, minha voz ecoando na escuridão ao nosso redor. Mas ela apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de uma tristeza que parecia não ter fim. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, o chão começou a tremer levemente, e a névoa ao nosso redor começou a se mover, como se estivesse viva. A mulher olhou para mim com uma expressão de pavor, e de repente, senti um frio intenso atravessar meu corpo. Era como se algo, ou alguém, estivesse nos observando,
algo muito mais poderoso e antigo do que eu poderia imaginar. Não tenho muito tempo. Ela murmurou, olhando ao redor, como se procurasse uma saída que não existia. Eles estão aqui. Eles não vão me deixar ir. O desespero em sua voz era palpável, e eu sentia uma culpa crescente por não entender o que estava acontecendo, por não saber como ajudá-la. As sombras ao nosso redor começaram a se mover, tomando forma, e eu percebi que estávamos cercados. Eram figuras indistintas, mas suas presenças eram opressoras, cheias de ódio e dor. Elas se aproximavam lentamente, seus movimentos fluidos, como se fossem parte da névoa que agora nos envolvia. Você precisa correr, ela gritou, mas suas palavras foram abafadas pelos sussurros das sombras. Eu queria correr, mas meus pés estavam presos ao chão, como se algo os segurasse. O medo começou a tomar conta de mim, e percebi que estava tão perdido quanto ela. Acordei com um sobressalto, meu corpo coberto de suor frio. Mas a sensação de opressão não havia desaparecido. Mesmo acordado, sentia como se ainda estivesse preso naquele cemitério, cercado por aquelas sombras. E, mais do que nunca, sabia que o que quer que estivesse acontecendo não terminaria enquanto eu não descobrisse como libertá-la, e talvez, como me libertar também. Na noite seguinte, o sono me tomou com uma força avassaladora, arrastando-me de volta ao abismo dos sonhos antes que eu pudesse sequer lutar contra ele. Desta vez, não havia florestas ou cemitérios. Eu me encontrava em um quarto escuro, sem janelas ou portas, apenas 4 paredes de pedra fria que exalavam umidade. A única fonte de luz era um feixe fraco que caía do teto, iluminando o centro da sala. E lá, no meio daquela luz pálida, estava ela, a mulher dos meus pesadelos. Ela estava ajoelhada no chão, os ombros curvados, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Seus cabelos desgrenhados cobriam parcialmente o rosto, mas eu ainda podia ver aqueles olhos, agora, totalmente vazios, sem nenhum resquício da esperança que antes habitava neles. Ao redor dela, sombras se moviam, serpenteando pelo chão e pelas paredes, como se fossem entidades vivas, observando e esperando. Eu tentei me aproximar, mas algo me impedia. Era como se uma força invisível me mantivesse longe, forçando-me a assistir impotente àquele cenário de desespero. Ela ergueu a cabeça lentamente e, pela primeira vez, seus lábios se abriram em um sorriso, mas não era um sorriso de alívio ou alegria. Era um sorriso distorcido, um reflexo do vazio que consumia sua alma. Você me deixou aqui. A voz dela ecoou pelo quarto, reverberando nas paredes de pedra. Agora, é tarde demais para mim. Não, eu quero ajudar, gritei, tentando de todas as formas romper a barreira que nos separava. Mas era inútil. Quanto mais eu lutava, mais as sombras ao redor dela se agitavam, seus sussurros aumentando em intensidade, como uma cacofonia de vozes perturbadas. As sombras começaram a se erguer, formando figuras humanas distorcidas, seus rostos contorcidos em expressões de dor e agonia. Elas avançavam lentamente em direção à mulher, enquanto seus murmúrios preenchiam o ar com uma sensação de terror indescritível. Cada passo que davam em direção a ela fazia meu coração bater mais forte, até que senti como se fosse explodir de puro pânico. Por favor, não! Deixe-me ajudá-la! Implorei, desesperado. Mas a mulher apenas balançou a cabeça, seu sorriso agora totalmente desaparecido, substituído por uma expressão de resignação e medo. Você não entende. Ela murmurou, enquanto as sombras começavam a envolvê-la, suas formas escuras se fundindo com seu corpo. Você está preso aqui comigo. Não há saída. Com o último esforço, tentei alcançá-la, mas a força invisível me repeliu com tal violência que fui jogado contra a parede. Senti uma dor aguda atravessar minhas costas, mas o pavor era tão grande que nem isso me fez parar. Quando olhei novamente, as sombras já haviam engolido quase todo o corpo dela, restando apenas seu rosto, pálido e marcado pelo sofrimento. Você será o próximo. Sua voz foi apenas um sussurro antes que as sombras a consumissem completamente, deixando o quarto mergulhado em uma escuridão total. No mesmo instante, a barreira que me impedia de avançar desapareceu, e eu corri para o centro da sala, mas ela já não estava mais lá. Apenas o vazio me encarava de volta, um vazio que começava a se fechar ao meu redor, as sombras agora se voltando para mim,
suas vozes crescendo em um coro de desespero. Eu sabia que meu tempo estava acabando, que logo seria engolido por aquela escuridão, assim como ela havia sido. Mas antes que isso acontecesse, senti um puxão violento, como se alguém estivesse me arrastando para fora daquele pesadelo. Acordei de repente, ofegante, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Estava de volta ao meu quarto, mas nada parecia certo. O ar ao meu redor estava pesado, e a sensação de que algo terrível havia acontecido não me abandonava. Olhei ao redor, tentando me convencer de que estava seguro, que tudo não passará de um pesadelo. Mas no fundo, eu sabia que algo havia mudado, e que, de alguma forma, eu ainda estava ligado àquele lugar, àquela mulher. Aquela noite, eu percebi que não estava apenas ajudando um espírito perdido. Eu estava me envolvendo em algo muito mais sombrio, algo que talvez nunca me deixasse ir. Acordei naquela manhã com a mente turva e o corpo pesado, como se estivesse carregando o peso de 1000 noites sem descanso. Mas não era apenas cansaço, era algo mais profundo, algo que me consumia por dentro. O quarto ao meu redor parecia familiar, mas havia algo diferente. A luz que entrava pela janela era fraca, quase inexistente, como se o mundo lá fora estivesse envolto em uma neblina eterna. Levantei-me, sentindo o frio do chão de madeira sob meus pés descalços. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se a própria gravidade tivesse se intensificado. Fui até o espelho no canto do quarto, aquele mesmo espelho que tantas vezes me refletiu nos momentos mais triviais da minha vida. Mas o que vi desta vez fez meu coração parar. No reflexo, não era eu quem me encarava. Era a mulher dos meus sonhos. Seus olhos vazios, a pele pálida e a expressão de dor profunda estavam agora em meu rosto. A princípio, tentei me convencer de que era apenas mais um resquício do pesadelo, mas, à medida que me aproximava do espelho, percebi a terrível verdade. Eu havia trocado de lugar com ela. Minhas mãos tremiam enquanto tocava o vidro frio, na esperança irracional de que o reflexo mudasse, de que o meu verdadeiro rosto aparecesse novamente. Mas tudo o que vi foi aquela figura assombrada, aquele semblante que não era mais meu. E então, a realidade me atingiu com a força de um golpe mortal. Eu não estava mais no meu mundo, estava no dela. A mulher havia conseguido o que queria. Ela estava livre, e eu havia tomado seu lugar. O terror se espalhou pelo meu corpo como veneno, e uma sensação de desespero absoluto tomou conta de mim. Eu sabia que, assim como ela, agora eu estava preso entre dois mundos, condenado a vagar por esse limbo, atormentado por sombras e sussurros, buscando uma fuga que talvez nunca encontrasse. Os dias passaram, mas nada mudou. O mundo ao meu redor tornou-se uma extensão daquele pesadelo, um reflexo distorcido da realidade que eu conhecia. E, a cada noite, os sonhos voltavam. Agora, eu era a figura no fundo escuro, a presença assombrada que se aproximava dos outros. Eu via pessoas comuns, vivendo suas vidas tranquilas, e sentia uma vontade desesperada de alcançar suas mentes, de fazer com que me notassem, de pedir ajuda. Mas sabia que, mesmo que alguém ouvisse meu chamado, o ciclo apenas se repetiria. Eu era um novo prisioneiro, assim como ela havia sido antes de mim. E o pior de tudo, sabia que, eventualmente, eu faria o mesmo que ela. Procuraria por alguém que tomasse meu lugar, que libertasse minha alma condenada. Olhei para o espelho mais uma vez, e agora, naquele reflexo, percebi um sorriso fraco, triste, mas também cheio de resignação. Eu sabia que não havia escapatória. Aquele era o meu destino. E, enquanto as sombras começavam a se mover ao meu redor, preparando-se para a próxima noite, a próxima busca, entendi que, em breve, eu também encontraria alguém para chamar. Alguém que, como eu, acreditava que tudo não passava de um sonho.